Pessoal, essa história que agora todo político oportunista resolveu gravar vídeo na porta de posto de gasolina de ontem pra hoje, eu queria lembrar o seguinte. Alguns até falam algumas informações importantes, por exemplo, que a Petrobras não aumentou a gasolina. Não aumentou. Então, se tem posto aumentando gasolina, especialmente no Sudeste, tá, é canalha, tá? Porque não houve aumento da Petrobras nas refinarias. Agora, houve o aumento no diesel, mas até o aumento do diesel é canalice também, porque a Petrobras aumentou em 64 centavos por litro depois que o governo tinha reduzido os tributos que provocariam uma queda de 64 centavos por litro. Ou seja, na verdade uma coisa compensou a outra e o preço na bomba é pra ficar zerado. Mas é o seguinte, se for pra fazer videozinho inconformado, porque é o seguinte, o consumidor do Nordeste já tem que pagar inclusive o aumento da gasolina, porque no Nordeste não tem Petrobras, refinaria da Petrobras. A refinaria, eu mostrei pra vocês ontem, ela foi privatizada. Refinaria que quando era da Petrobras se chamava Refinaria Landulfo Alves, localizada em São Francisco do Conde, na Bahia, e privatizada em dezembro de 2021 por Bolsonaro e Paulo Guedes, tá? Depois ela mudou de nome, virou Acelen, virou Refinaria de Mataripe. Então é o seguinte, se for contar a história, tem que contar a história toda, igual o Ottoni de Paula corajosamente fez. Eu gostei muito desse vídeo aqui que quero mostrar pra vocês. O responsável por esse aumento de preços não é a guerra. Até porque a Petrobras não aumentou os preços dos combustíveis na refinaria. Então por que os postos estão aumentando? Na verdade, o grande erro foi lá atrás, infelizmente, no governo Bolsonaro. Quando o Paulo Guedes resolveu vender a BR Distribuidora, que eram postos que pertenciam à Petrobras, ele desequilibrou o mercado para o consumidor brasileiro. E por quê? As da BR Distribuidora subiram depois do anúncio de que a Petrobras vendeu parte dos ativos e deixou de ser a maior acionista da empresa. A BR é a maior distribuidora do país, com cerca de 30% do mercado de combustíveis e lubrificantes. Tem quase 8 mil postos e atua em 99 aeroportos. A Petrobras era a única proprietária da BR até 2017, quando abriu mão de quase 29% das ações. Ontem ela anunciou a venda de mais uma fatia de 30% do capital. Com isso, reduziu sua participação de 71% para 41%. E agora, investidores privados têm a maioria das ações da distribuidora de combustíveis. Na prática, a BR foi privatizada. Foi um crime lesa pátria ao Brasil, aos brasileiros, desfazer da nossa BR Distribuidora. O Brasil é um dos poucos países do mundo que tem condições de chegar a ser autossuficiente em toda a cadeia produtiva do petróleo e, com isso, garantir soberania do nosso suprimento de energia advinda do refino do petróleo no Brasil. Mas, infelizmente, o modelo criminoso de venda dos nossos ativos nacionais do governo anterior fez com que nós diminuíssemos a nossa produção de produtos refinados no Brasil. Esse vídeo que eu queria falar brevemente mais duas coisas, tá? Que tem que ser melhor explicadas. Porque, por exemplo, Merval Pereira foi até bem nesse trecho aqui. Aliás, foi o único trecho do Conexão Globo, Central Globo News que ele falou alguma coisa decente. Ele disse ali, olha, Flávio Bolsonaro pode tentar um golpe militar, Lula, se for reeleito, não tem nenhuma chance de tentar um golpe militar. Isso aí, ok. Eu acho que tem uma coisa muito clara aí. O bolsonarismo já tentou dar um golpe. Portanto, isso não vai mudar. Uhum. Por que vai mudar? Por que o filho do golpista vai virar um democrata? Não há porquê. Então, a chance do Flávio se eleger presidente e tentar dar um golpe, existe. A chance do Lula se eleger presidente e tentar dar um golpe, não existe. Bem, eu queria complementar o que o Merval falou, porque eles continuam omitindo a questão de que o Flávio já falou que já sinalizou um golpe. Não é só que o pai dele é golpista e tal. Não, é a entrevista lá pra Folha de São Paulo, gravada. Tá gravado. Flávio diz que o candidato de Bolsonaro trata de garantir que o STF não derrube o indulto para o pai, mesmo que a força. Ele falou em uso de força contra o STF. Então tá escancarado que o Flávio é golpista. E aí eu coloco até essa imagem na tela, porque ela tem a ver, a Veja colocando assim, escândalos do Master e do INSS levam à arena eleitoral o espinhoso tema da corrupção. E aí colocaram o Lula, a foto do Lula ali, mesmo que o Vorcaro tenha dado 3 milhões para o Bolsonaro e 2 milhões para o Tarcísio, mesmo que tenha sido Ciro Nogueira que tenha proposto aumentar o limite do FGC, né, do Fundo Garantidor de Crédito, para R$1 milhão, o que teria
prorrogado aí a questão do Master por muito tempo. O próprio Ciro Nogueira era ministro da Casa Civil do Bolsonaro. O Vorcar emprestou o jato particular dele para o Nicolas fazer campanha para o Bolsonaro. Então, colocar a foto do Lula ali, né, isso mostra o clima canalha, a cobertura canalha que tem sido dada a esse tema do Master. E aí, foi interessante um debate que teve lá na central da Globo News entre o Merval e a Flávia Oliveira, porque a Flávia chamou a atenção para esse ponto, de que há um hiperfoco em cima do STF nesse assunto, sendo que o STF não é o hiperfoco da corrupção do Master. Essa operação nasce com a questão da fraude lá no BRB e etc., lá no governo do Distrito Federal, do Ibanez Rocha, aliado do Bolsonaro, inclusive. Mas também acho que tem um hiperfoco no Supremo Tribunal Federal, nos 2 ministros e no Supremo, que é nocivo também à democracia brasileira. E eu acho que aos políticos interessa lançar essa luz sobre o Supremo para eles ficarem na sombra e conduzirem seus projetos. No entanto, a gente tem tanto evidências de envolvimentos de parlamentares, senadores, deputados, etc., como a gente tem também implicações na política local ou nas políticas locais. Então, tem o Rio Previdência. Se tem um candidato potencial ao Senado que participou de uma decisão que botou R$1 bilhão dos aposentados do Rio de Janeiro no Banco Master, isso interessa ao eleitor. A gente precisa saber quem do Rio de Janeiro participou disso. Se o ACM Neto, na Bahia, fez um contrato de consultoria de 3 milhões e 600, que o Zé Étel foi o maior doador de campanha do Bolsonaro e do Tarcísio individual. Essas informações também precisam circular. Eu não estou retirando a relevância do debate sobre o Supremo. Mas você acha que não está circulando? Eu acho que interessa aos políticos esse hiperfoco no Supremo. Então, eles estão se preservando mais do que preservando... Bem, aí o Merval deu uma surtada com essa questão e continuou atacando os ministros do STF, inclusive com fake news. O corporativismo do Supremo está superando a importância do próprio Supremo. Quando você vê o ministro Flávio Dino mandando perseguir um jornalista que falou mal dele ou perseguiu ele lá no Maranhão, não é possível. Eles transformam todas as coisas pessoais em institucionais. O Alexandre de Moraes foi agredido no aeroporto. É a segurança nacional. É o Supremo que está sendo atacado. O Dino, um jornal local da terra dele, fala mal dele, deve estar falando mal dele há anos, né? Porque essas brigas locais são assim. Aí ele manda a Polícia Federal em cima do jornalista, em vez de processá-lo. Processa o cara. Isso aí é a síntese do que a cobertura dessa ala da imprensa, Merval, Sardenberg, Malu Gaspar, nessa questão do Master, né? É mentira, assim, você tem uma mistura, né, de mentira, informações incompletas, uma série de questões. Não foi nada disso que aconteceu. O Flávio Dino não mandou a Polícia Federal em cima de ninguém. O Flávio Dino entrou com uma notícia crime. Essa notícia crime teve o processamento normal que tem lá dentro do STF, ou seja, ela entrou no sistema de distribuição, foi sorteado o ministro Cristiano Zanin para analisar isso. Posteriormente, o ministro Cristiano Zanin virou presidente da primeira turma lá do STF. Quando isso aconteceu, a relatoria desse caso passou para o Alexandre de Moraes. E, a partir dali, você teve as medidas que, inclusive, tem o aval da PGR, as medidas pedidas pela Polícia Federal. Não foi o Flávio Dino que pediu nada, que colocou a Polícia Federal atrás. O Flávio Dino não expediu ordem nenhuma nesse caso. E outra coisa que eu discordo totalmente é isso que o Merval falou, que os ministros do STF levam questões pessoais como se fosse uma questão do tribunal, né? E aí cita o caso do Alexandre de Moraes lá no aeroporto em Roma e tal, mas discorda assim 100% disso. Só vamos lá, o Lincoln Gaki, aquele promotor de São Paulo que chefia as ações contra o PCC e etc. Aquele cara, ele tem todo um apoio estatal de segurança, então carro blindado, equipes de segurança disponibilizadas. É interesse pessoal dele? Isso não, isso decorre do trabalho dele. Essas perseguições com o Alexandre de Moraes, só agressões em aeroportos, em restaurantes, em qualquer lugar que ele for, isso decorre do processo que ele foi nomeado relator lá em 2019. Essa questão do Dino, a Daniela Lima, inclusive, fez um trabalho brilhante explicando a questão toda, então, diferentemente do Merval, que só falou besteira sobre o assunto. O caso do Flávio Dino, ele é o relator do caso da roubalheira das emendas parlamentares. Tem mais de 500 pessoas na cola do Dino, ele precisa de carro blindado para andar lá no Maranhão. E aí, enfim, um lixo que o Merval falou. Eu fui tentar entender quem é esse personagem que se auto-intitula dono do blog mais polêmico
do Maranhão, né? O que acontece? Hoje, o ministro Flávio Dino é o ministro que está na segunda colocação no ranking de ameaças a integrantes do Supremo Tribunal Federal. Ele só está atrás do ministro Alexandre de Moraes, que há muitos anos é o ministro mais ameaçado do Supremo Tribunal Federal. Para vocês entenderem um pouco, o Supremo Tribunal Federal já foi avisado. Eu não sei se a gente ainda precisa explicar, mas acho que sim, porque as pessoas tendem a relativizar tudo, né? A tratarem as ameaças como baboseira. Mesmo tendo um cidadão que se explodiu na frente do Supremo e que tinha plantado um monte de bombas na casa onde ele morava, no Distrito Federal, para quando a Polícia Federal chegasse, explodir os policiais lá dentro. Estou falando daquele senhor que estava com um monte de rojões, inclusive disparou rojões na direção do Supremo Tribunal Federal, teve um que explodiu com ele, né? Mesmo assim, mesmo tendo registro de sniper com conversa, dizendo, né? A gente teve recentemente também, ano passado, um fuzileiro, né, que foi preso porque mandava mensagens dizendo, daqui de onde eu tô eu acerto a família, né, de um dos ministros que estava trafegando dentro de um carro. Então, assim, a realidade do Supremo, gente, para além da pachorra da rede social, é essa, dos ministros do Supremo. Goste-se deles ou não, enfim, faça o juízo de valor que quiser. A ameaça é crime. E Dino está no segundo lugar no ranking de ameaça, só atrás do ministro Alexandre de Moraes. Então, toda vez que ele vai para São Luís, para o Maranhão, ele tem o efetivo reforçado. Por quê? Dino é o titular do caso das vendas das emendas. Ele foi o primeiro a receber e abrir as investigações sobre as emendas que viraram fruto de corrupção. Neste momento, ele preside a primeira turma, que está julgando justamente caso de venda de emendas aonde? No Maranhão. Então, o que aconteceu, né? Josimar Maranhãozinho é o nome do deputado do PL, que seria ali o grande artífice do esquema de entregar a emenda e pegar 25% para botar no bolso, grosso modo, resumindo muito, né? O que acontece? Toda vez que ele vai a São Luís, ele tem um aumento de efetivo, então, por conta disso. Quem fornece o efetivo é o Tribunal de Justiça local, né, que organiza. E aí o que aconteceu, Sarza? Vazaram as informações da segurança do ministro. Não só o carro, como também quantos seguranças ele tinha naquele dia à disposição e quais seriam os trajetos. Pra quê, né? A pergunta é essa. Este cidadão, aqui a informação que eu tenho é que ele já foi denunciado algumas vezes por extorsão, ou seja, você fazer chantagem, né? Ameaçar publicar uma coisa ou em troca de dinheiro para ficar quieto. Esse cidadão teria então passado a seguir os trajetos, fotografando os caminhos do ministro, inclusive em ações com a família, e publicando isso. O que, por óbvio, alimenta uma rede que passou ali a dizer, vamos, pega, não sei o quê, faz isso, faz aquilo.